com mensagens belas, maravilhosas. E hoje nós temos um tema também muito importante para nós, que é o tema A Obediência Deve Tornar-se um Hábito. É o capítulo 12. E para falar desse tema, quem vai transmitir é o nosso querido irmão Nilson Pinto. Boa noite, irmão Nilson. Seja muito bem-vindo. Com o irmão está a palavra. Que Deus te ouça. Boa noite, irmã Adriana. Muito obrigado. Boa noite a todos. E eu gostaria muito de iniciar lendo um texto que está em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, lá na página 110. Eu vou ler esse texto. Esforços brandos, mas persistentes. Deve ensinar-se à criança que suas faculdades foram dadas para a honra e glória de Deus. Então, para tal fim, elas devem aprender essa lição de obediência, mediante o esforço moderado e persistente, deve estabelecer esse hábito. Assim, em grande parte, pode ser evitado aqueles conflitos posteriores entre a vontade e a autoridade, os quais tanto contribuem para suscitar na mente dos jovens desapego e amargura para os pais e professores. E tantas vezes, resistência a toda autoridade, humana e divina. Agora, eu queria assim pegar aqui o significado de brandura. Ele tem 6 significados principais. Brandura é meiguice, brandura é suavidade e brandura, ela é amorosa. Brandura também tem o significado de autocontrole, brandura tem o significado de calma e a brandura tem o significado de paciência. Então, nós devemos ser calmos, pacientes, temos que ter o controle sobre nós, não sobre a criança, controle sobre nós temos que ser bondosos, meigos e amorosos para com aquela criança. Se a gente não exercer esses 6 itens, essas 6 características, esse jovem, posteriormente, ele não vai respeitar a lei divina, ele não vai respeitar a autoridade divina, ele não vai respeitar pais e ele não vai respeitar professores. Isso faz sentido para ti na tua mente? Porque faz lembrar, na época que eu era estudante, há muito tempo atrás, a gente era respeitosos para com os professores, a gente era obediente para com os professores. Trazendo a atualização à realidade de hoje, nós temos filhos desobedientes e nós temos alunos que não obedecem aos professores. Hoje, ser professor é uma profissão de risco. E, então, um está coligado no outro, né? A falta de exercer essas características vai trazer com que esse jovem, no futuro, seja um jovem desrespeitoso, seja um jovem sem controle, seja um jovem que é desobediente aos pais. Eu queria ler um outro texto que diz assim: não permitir argumentos ou evasivas. Deve ser o primeiro cuidado dos pais estabelecer um bom governo na família. A palavra dos pais deve ser o quê? Lei, excluindo toda argumentação ou evasivas. Desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a obedecer os pais. Você passou por alguma situação, você exerceu alguma situação, você vivenciou alguma situação em que, dentro do lar,
os pais não estejam em sintonia na questão da educação da criança, que são o primeiro a contribuir para que hoje, como adultos, nós estejamos chorando. Será que vocês passaram por alguma situação que faz lembrar e aí refletir de que hoje uma atitude que o meu filho está levando, a minha filha está levando, está tomando, tem a ver com algo que você fez no passado? Eu me lembro eu vou contar hoje várias experiências. A primeira experiência, eu creio que o Bruno tinha uns 2 anos de idade. Uns 2 anos de idade. E ele fez, eu cheguei do trabalho ali, tomei um banho, sentei para jantar, e ele fez alguma coisa que a mãe não gostou. A mãe chamou a atenção, ele deu continuidade, e a mãe deu uma palmada nele. Aquela palmada que ela deu nele, irmãos, doeu tanto dentro de mim, e ele virou chorando e veio para mim. Quando ele veio para mim, eu tive que sair do recinto e ir embora sozinho e deixar ele com a mãe. Porque se eu fico, agarro ele, pego no colo, acalento e chamo a atenção da mãe, acabou toda a autoridade dela, entrou um conflito entre nós, e esse conflito vai acabar também com a minha autoridade sobre ele. Por quê? Porque a partir do momento que a mamãe toma uma atitude e o pai reverte a situação, aí a criança já começa a trabalhar em cima da fraqueza de decisão entre os pais. Ou seja, ele vai querer as coisas, o pai vai permitir, a mãe não vai, e a mãe não vai permitir, aí aquele conflito gerado faz com que a gente deixe esse governo, a gente deixa de ter essa gestão sobre essa criança. Aí é terrível para a continuidade da educação dele. É um texto que diz que a estrita disciplina pode, às vezes, causar descontentamento e as crianças desejarão fazer a sua própria vontade. Contudo, onde elas aprenderem a lição de obediência aos pais, elas estão mais preparadas para atender os requisitos de Deus. Ou seja, o ensino recebido na infância influencia na experiência religiosa e molda o caráter do homem. Se o garoto está dentro da igreja, mas ele chega ali na igreja, aquele jovem, e ele sai, entra, ele não tem proatividade nenhuma para participar da tarefa dentro da igreja, ele não tem vontade de estar inserido realmente em todas as atividades na questão religiosa, é porque dentro de casa ele está tomando as mesmas atitudes e dentro de casa estão os pais. Então, isso traz para nós a certeza do quê? De que ele não está respeitando os pais com relação àquilo que é direcionado, àquilo que é falado em termos de obediência. Olha esse texto que está em manuscrito 82, 1901. Como professores da própria família, os pais devem cuidar de que as leis não sejam o quê? Desobedecidas. Permitam os filhos progredir na desobediência, aí deixam de exercer a devida disciplina. As crianças devem ser levadas ao ponto de submissão à obediência. Não deve permitir a desobediência. O pecado já é a porta dos pais que permitem os filhos desobedecer. Então, os filhos precisam compreender que devem obedecer. Ou seja, quando nós não tomamos atitudes para essa obediência e deixamos todo mundo fazer o que bem entender dentro do lar, e aqui está falando em relação aos filhos, você pode ter certeza que ele não vai ter uma vida religiosa como deveria ter. Ele fica ali na igreja, depois ele toma as atitudes totalmente errôneas. Queridos irmãos, quando os pais deixam de exigir essa obediência desses filhos,
aí eles chegam à terceira idade, quando eles vão se aproximando, né, dos últimos anos de vida, eles se aproximam da sepultura com tristeza, com dor, porque um foi para a prostituição, o outro foi para o crime, o outro, mesmo tendo uma vida sem estar nessas situações adversas, erradas, não o visita, não liga. Então, diz que os filhos precisam compreender o que é o dever de obedecer. Agora, veja bem, a obediência ela tem que ser imediata e perfeita. Porque diz que quando os pais deixam de exigir essa obediência imediata e perfeita dos filhos, deixam de colocar o devido fundamento do caráter dos seus pequeninos. Preparam os filhos para desonrá-los. Quando forem mais velhos, trarão tristeza ao seu coração quando aproximarem de sua sepultura. É uma coisa que é muito importante quando nós vamos disciplinar, não é isso? A gente diz, o menino está fazendo ali algo que está errado, a gente diz assim, menino, meu filho, não faça isso aí, que isso aqui não é bom para ti. Aí o menino vai e faz. E hoje, em decorrência de várias situações que nós sabemos, alimentos, várias situações que não é o caso de pontuar aqui, mas hoje que nós sabemos que, com uma certeza, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Cada dia que passa, nós estamos mais aprofundados na escuridão do pecado, na escuridão do abismo, e quando Deus dá a oportunidade para nós de um novo amanhecer, a nossa mente tem que entender que pedir a Ele oração, o que é que eu preciso abdicar naquele dia, para que a minha vida espiritual ela avance. Porque se eu não tiver esse entendimento, e a minha vida espiritual ficar estagnada, eu fico na normalidade de um mundo. Então, veja só, a gente diz, meu filho, não faz aquilo ali, isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo para você. Aí o menino vai lá e faz. Aí você diz assim mesmo, olha, eu falei a primeira vez e eu vou te dar uma orientação a segunda vez. Não faça, porque se você repetir, vai apanhar. Aí o menino faz de novo. Aí você já prometeu dar um corretivo, aí o que você faz? Você repete de novo. Eu falei que você vai apanhar, não faça isso. Aí ele faz de novo, então ele já fez a quarta vez. Quando você diz que vai dar um corretivo e não age, o que acontece? Acontece que você perdeu toda a gestão, você perdeu toda a autoridade sobre aquela criança. E essa criança ela vai repetir em outras situações o mesmo procedimento. E vai acontecer que você também vai fazer o mesmo procedimento, vai se chamar 3, 4, 5 vezes. E aí, quando vai corrigir, o que acontece? Corrige de uma forma bruta, sem pensar, de uma forma ignorante. Aí, taca no menino, peia no menino, aí bate além da conta, bate com uma força de uma força acima daquilo que é permitido, porque a palavra de Deus diz aquilo que tem que ser permitido no termo da correção da vara. E aí arrebentou a relação, o menino fica chateado, fica magoado. Satanás vem trabalhando na mente dessa criança e começa a colocar na mente dessa criança que seus pais não o amam, que seus pais não gostam dele, e mete na cabeça dele que quando ele tiver a oportunidade, ele vai embora, ele vai fugir, e ele cria dentro do coração dele uma mágoa e um rancor dos pais. Quantas crianças não estão fugitivas hoje no mundo, e fugiram de casa, morreram, e fugiram de casa, os pais não têm nem notícias, estão morrendo aos poucos. Quantos noticiários a gente vê a menina de 15 anos, de 14 anos, de 13 anos, de 12 anos, que fugiu porque encontrou alguém na internet que aproveitou esse vazio, aproveitou essa mágoa, e Satanás trabalhou em cima dessa jovem, dessa criança, e levou embora. Queridos, lá em Conselhos aos Pais, Professores, página 158 e 159, eu quero ler. Olha o que diz para nós aqui. As exigências dos pais sempre devem ser razoáveis,
manifeste bondade, não em toda condescendência, mas em uma sábia direção. Ou seja, quando se fala que as exigências nossas têm que ser razoáveis, é que nós temos primeiro que avaliar o seguinte: te coloca no lugar daquele jovem, te coloca no lugar daquela idade, daquele juvenil, e relembra o mesmo processo que você passou e os mesmos pedidos que você fez naquela idade, em algum momento da tua vida. Aí você faz uma reflexão: opa, ele está me fazendo esse pedido, eu já sei, na verdade, o que é o resultado. Então, se o pedido for trazer prejuízo, você tem que ter o quê? Bondade. Você tem que dialogar, explicar e instruir. Diz que para nós que ensine os pais e os filhos como satisfação, sem ralhar nem criticar, procurando de o coração dos pequeninos pelos sedosos laços do amor. Ou seja, você tem que, desde quando essa criança começa a ter percepção cada dia mais, você já tem que se tornar um amigo. Você tem que saber tratar com bondade, com amor, com instrução, com correção, mas tudo pautado que tudo pautado no amor e pautado pela lucidez. Então, nós temos que unir o coração dos nossos filhos aos nossos. Sejam todos pais e mães, professores, irmãos e irmãs mais velhos, uma força educativa na família. Então, você tem que pegar todas as ferramentas e trabalhar essa criança. Tem muita mamãe que a criança ou o juvenil, né, o jovem, faz as coisas, aí confessa para a mamãe aquilo que está errado, que o que praticaram, e preocupado com o pai. Aí o que a mamãe faz? Não, deixa aqui com o teu pai e eu resolvo. É um erro tremendo. É um problema que está levando para dentro do seio da família tremendo. Por quê? Porque em algum momento o pai vai descobrir. Eu lembro de uma história, uma informação, algo que eu vivenciei, que a menina, com 14, 15 anos, queria namorar um jovem, e o pai já tinha estabelecido a idade para namorar, e ela precocemente queria namorar. Naquela época era precoce, hoje para a sociedade não é precoce para a menina namorar com 15 anos. Às vezes a menina está em formação ainda, os pais já estão permitindo namorar. E precocemente a menina falou: mãe, quero namorar fulano, ele quer vir pedir aqui, mas eu sei que o papai não vai deixar. A mãe disse: deixa com teu pai resolver. Aí a mãe foi conversar com o pai, na linguagem nossa, podemos dizer assim, fez a cabeça do pai, e o pai aceitou trazer o namorado. Aquilo ali foi aquela autorização foi um desastre para a família. O rapaz era ciumento, agredia a menina. Foi complicado aquilo ali, mas por quê? Porque, em vez de reunir a mãe com o pai, conversar, olha, em vez da mãe dizer para a filha: seu pai, nós conversamos já com você, a instrução não é essa idade, tenha calma, chega no momento certo. Não, deixa que eu resolvo. Olha o problema. Ele disse para nós que trazer ao lar e a vida escolar uma atmosfera sadia, que auxilia as crianças mais novas a crescer na doutrina e admoestação do Senhor. No ensino de nossos próprios filhos e dos filhos alheios, nós temos que completar essa leitura, que está bem importante, se nós temos provado que eles nunca amam menos aos pais e tutores por restringir fazer o mal. Então, tem muitas pessoas, muitos pais, que eles não educam seu filho, por quê? Porque vai ficar chateado comigo. Porque pode me odiar. Porque pode não gostar, e acabam fazendo o quê? Acabam fazendo a vontade daquele jovem. Acabam fazendo a vontade daquele filho. E essa vontade, ela começa desde pequenino. O menino faz um tolice, papai e mamãe bate palma. O pai, então, acha graça, morre de rir com aquela situação da criança. Só que aquilo em que ele está fazendo
aquela desobediência, aquilo vai causar prejuízo. E quando o pai acha graça, acha tudo lindo, e a criança entende que está fazendo uma coisa correta, então ele está contribuindo para que esse filho um dia diga a ele que não obedece à autoridade dele, diga a ele que não escuta mais eles. Eu tenho um neto de 1 ano de idade. Começou a aparecer aquela fase, mais uns 2 meses começou a aparecer isso. Ele quer um objeto, mas aí a avó ou a mãe vê que o objeto não é para ele. Aí quando vê, está na mão dele, que ele é pouco rápido. Está na mão dele, aí vai lá, pega e toma. Aí sabe o que ele faz? E se joga aqui no chão, ou então ele pega um brinquedo ali, tá, joga no chão e tal, e fica olhando. Aí a mãe disse, não, não é assim não. A avó não é assim não. Mas tem pai que acha bonito. Tem pai que tem criança fazendo a mesma coisa e acha bonito. Para nós que dá razões para a obediência, os filhos devem aprender a obedecer o governo da família. Deve formar um caráter simétrico para que Deus possa aprovar. Mantendo a lei na vida do lar, os pais cristãos eles devem educar os filhos a obedecer à lei de Deus. Então, as razões dessa obediência a respeito da lei de Deus devem e podem ser inculcadas aos filhos. Logo que este possa compreender a natureza, para que saiba o que deve e o que não deve fazer. Então, tem muitos pais ou tem muitos filhos que só conhecem a lei de Deus, mesmo nascido em lar cristão. Só conhecem a lei de Deus quando começa a igreja na parte jovem. Quando sai da escolinha, passa para o juvenil, aí vai para a classe de adultos, aí começa alguém a falar sobre a lei de Deus. Foi criado no ventre, mas não sabe a lei de Deus. Por quê? Porque os pais nós não colocamos isso. A gente não está o tempo todo fixando na mente dessa criança Vai lá para a boca primeiro, pai. a lei de Deus. Meu braço está doendo. A influência de uma criança desobediente. Uma criança desobediente, ela ocasionará grande mal àqueles com quem ela se associa, pois moldará outras crianças segundo a própria norma. A criança, tanto criança como juvenil, pré-juvenil, jovem, adulto, todos nós temos influência. Todos nós que estamos nessa sala temos influência. Todos os nossos filhos têm influência. Todos os nossos netos têm influência. O ser humano ele tem influência para um lado ou para o outro. Ou ele tem influência para aquilo que é bom, ou ele tem influência para aquilo que é mal. Então, o ambiente que ele está inserido, ele vai ter essa obediência para o bem e para o mal. Eu lembro que eu estava numa lancha, atravessando uma cidade para Belém, e a lancha estava lotada, e aí entrou uma senhora num ponto, né, no primeiro ponto, para poder chegar em Belém, e entrou uma senhora com um garoto, assim, dos seus 3, 4 anos de idade. E aí, lotada a van, e não tinha vaga, a lancha não tinha vaga, e quando eu ia levantar umas 6 cadeiras na frente, um rapaz levantou, senhora, sente aqui com o neném. E ela estava em pé com ele no colo. Quando ela sentou, para sentar, ela botou ele no chão e pegou e disse assim, vovô, senta no colo da vovó, vem, neném, senta no colo da vovó. Ele não queria. E ele que saiu, ela, senta no colo da vovó, meu filho, senta no colo da vovó. E ele saindo. Umas 3, 4 vezes, ela tentando puxar para botar ele no colo, e ele saiu. Quando ela botou da última vez que ela botou no colo, ele virou e deu um tapa na cara dela. Irmãos, aquilo me doeu o coração, eu fiquei tudo assim, me esquentou todinho assim, meu corpo, assim, arrepiou todinho, e a minha vontade era levantar e dar uma palmada naquele neném, e dar uma chamada de atenção nela. Sabe qual foi a reação dela? Ela disse assim, não bate na vovó, olha, você machucou a vovó, olha, você bateu na cara da vovó, não faça isso, está doendo a cara da vovó.
E eu pensei, no futuro, ou ele vai matar ela, ou ele vai espancar ela. Quantos e quantos não estão nessa situação? Eu queria concluir. Provérbios, capítulo 22, o versículo... Provérbios 22, versículo 15, se não me falha a memória, está aqui. Foi o texto para nós. Esse provérbio tem uma última experiência que diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afastará dela. O quê? Afastará a tolice. Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu estou numa cidade fazendo um trabalho, aí fui dar uma palestra sobre drogas. Depois da palestra, um pai me chamou e disse: "Vá na minha casa, eu queria lhe convidar para almoçar comigo. Vá na minha casa." Ele me deu o endereço, eu fui lá. Ele insistiu, eu fui lá. Quando chegou lá, a esposa veio, apresentou a esposa, ele tinha um neném de 2 anos. E ele fez uma pergunta para mim, direto. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O meu filho é desobediente, é tolo, e eu, todas as vezes da tolice dele, eu queria dar uma palmada nele. A minha esposa não deixou, e ela sentada quieta, calada lá. Minha esposa não deixou em nenhum momento. E isso está gerando uma crise profunda no meu casamento. Eu lhe pergunto, aí ela disse para mim que ele tem 2 anos de idade, ele não pode apanhar. Eu lhe faço uma pergunta: eu posso bater no meu filho com 2 anos de idade? Eu fui direto nesse texto. Pegue sua Bíblia, por favor. Ele disse assim: leia o texto, Provérbios capítulo 22, versículo 15. Aí ele leu: a tolice está ligada ao coração da criança. Todo mundo pensa que criança é de 5 anos para cima. Aí o menino passa 5 anos sem pegar, fazendo tolice, sem pegar uma disciplina. Aí diz aqui, ó, a tolice está ligada ao coração da criança. Toda criança é tola. Não bata palma, não acha graça, não acha bonito. Mas a vara da correção afastará dela. E aí eu disse assim: você leu? Você tem toda a autoridade, como pai, como marido, e como educador diante de Deus, de dar uma palmada nele quando ele fazer tolice. Agora presta atenção, tem que saber dar uma palmada. Aí ele olhou para ela e disse: eu não falei para você. Ele explicou dentro da Bíblia. Queridos irmãos, eu sei que aqui deve ter jovens que ainda não foram mãe, né, ainda não casaram, ou então casaram recente e não têm filhos. A palavra de Deus diz que nós devemos educar nossos filhos no Senhor, instruindo. Só existe uma forma de você instruir o teu filho, o teu futuro filho, na palavra de Deus. Abre a Bíblia sempre. A criança não sabe falar, a criança é recém-nascido, coloca para escutar o hino, leva para quando você vai fazer os cultos vespertino e matutino, bota louvores dentro da tua casa, você já está colocando no caminho do Senhor. E aí, só existe essa forma. Nós, como eu, que já somos pais, que já somos avós, perdemos essa oportunidade dessa instrução, porque nós estamos sendo praticamente instruídos hoje. Muitas coisas nós fizemos na educação que foi errado, que hoje nós choramos. Mas nós não tivemos esse esclarecimento. E vocês que têm essa oportunidade, se for vontade do Senhor, ser pai, ser mãe, já comece a dobrar os joelhos para que você possa educar no Senhor. Agora, nós que somos avós, que nossos filhos já têm as suas famílias e já considero que eles não mais, que eu posso dizer assim, nós não temos mais como educá-los, abrindo a palavra, mostrando, não temos mais nossos filhos mais velhos, porque eles já têm as suas vidas, mas nós temos uma ferramenta maravilhosa, o joelho no chão, a oração, orarmos uns pelos outros, pelos nossos filhos. E aí os nossos filhos vão contemplar os nossos netos
para que, através das nossas orações, os nossos netos sejam criados no Senhor, na obediência, que a palavra de Deus diz que os filhos serão convertidos aos corações dos pais e vice-versa. O meu desejo firme é que o meu neto, essa descendência, caminhe ao encontro do Senhor na obediência e assim leve o pai a refletir e também se torne obediente ao Senhor. Esse é o meu desejo para mim, é o meu desejo para você, que todos nós continuamos orando um pelos outros e para a gente ter esse encontro no céu com toda a nossa descendência e fazer uma grande festa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.